Olá, pessoas! Esta é uma aula sobre notação científica. Vem comigo! Notação científica é uma forma codificada de escrever os números. O N é o número principal e o X é o número de mudanças de vírgula. 20.000. A vírgula avança uma, duas, três, quatro casas. Ficamos 2 vezes 10 elevado a 4. 3.500, a vírgula avança uma, duas, três casas. 3,5 vezes 10 ao cubo. 0,0008. A vírgula vai voltar uma, duas, três, quatro casas. 8 vezes 10 a menos 4. Fazer operações com os números em notação científica fica mais fácil, porque a gente faz a operação mesmo só com os números principais. O restante tem sempre um truque. Na adição, somamos apenas os números principais. 2 mais 2 dá 4. E repetimos o expoente. Observe que nesses casos aqui, o expoente está diferente, mas nós podemos mudá-lo para ficarem iguais. Avançamos a vírgula uma casa e aumentamos o expoente um ponto. Então, fica 0,3 vezes 10 a 3. E agora, com os expoentes iguais, podemos somar os principais. 0,3 mais 5 dá 5,3. E repetimos o expoente. Mais um caso. Vamos ter que igualar os expoentes. Avançando a vírgula uma casa, podemos aumentar o expoente para menos 6. Agora, com os expoentes iguais, podemos somar os principais. 2 mais 0,3 dá 2,3 e apenas repetimos o expoente. Na subtração, a mesma coisa. Efetuamos a subtração apenas com os números principais. 1 menos 8, menos 7. E repetimos o expoente. Mais um exemplo. Os expoentes não estão iguais, então nós podemos igualá-los. Vamos voltar a vírgula e diminuir um ponto no expoente. Aí o expoente diminuiu para 2. Agora, com os expoentes iguais, podemos somar os números principais. 3 menos 5 dá menos 2. E repetimos o expoente. Mais um exemplo. Vamos ter que igualar esses expoentes. Vamos avançar a vírgula aumentando um ponto. E esse menos 7 aumenta para menos 6. E agora, com os expoentes iguais, vamos subtrair apenas os principais. 2 menos 0,5 dá 1,5. E repetimos o expoente. Sempre assim. Veja na multiplicação. Vamos multiplicar apenas os números principais. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Somamos os expoentes. Vai dar menos 2. Cuidado com o jogo de sinais. Voltamos à vírgula, diminuindo uma casa no expoente. Fica 6 vezes 10 elevado a menos 3. Mais um exemplo. Multiplicamos apenas os números principais e somamos os expoentes. Menos 6 mais 8 dá 2. Veja mais este exemplo. 2 vezes 4 dá 8 e somamos os expoentes. Cuidado com os jogos de sinais, mais com menos dá menos. Na divisão segue sempre a mesma regra. Vamos dividir apenas os números principais. Mas como não sabemos dividir 1,5, vamos voltar a vírgula transformando em 15. Agora 15 dividido para 3, 5. Subtraímos os expoentes. Mais um exemplo.
9 dividido para 3. Vamos dividir apenas os números principais e subtrai os expoentes. Menos com menos, mais. Mais um exemplo. Divide apenas os principais. 4 dividido para 2 dá 2. E subtrai os expoentes. Menos com menos dá mais. Então, menos 6 mais 3 dá menos 3. Na potência, a mesma ideia. Aplicamos a potência apenas com o número principal. Veja, o quadrado de 2 é 4. E agora multiplicamos os expoentes. Mais um exemplo. Ao cubo. O cubo de 4 é 64. E multiplicamos menos 3 vezes 3 dá menos 9. Avançamos a vírgula uma casa para reduzir o termo ao menor termo possível. Agora, a raiz cúbica de menos 5 dá menos 125. Multiplicamos os expoentes, 3 vezes menos 4, e avançamos a vírgula duas casas para reduzir o termo ao menor termo possível, que é a ideia da notação científica. Este último caso, a raiz segue sempre a mesma ideia. Raiz quadrada só do número principal, raiz de 9 dá 3, e divide os expoentes. 6 dividido para 2 dá 3. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 3,6. Não sabemos, mas podemos voltar a vírgula uma casa transformando em 36. E agora sim, raiz quadrada de 36 vai dar 6. E dividimos os expoentes. 6 dividido por 2 dá 3. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é 5. E 6 dividido para 3 dá 2. Olha que fácil.